E assim, olha o que aconteceu. Caim, ele foi fazer uma oferta junto com Abel, certo? E Deus não aceita a oferta de Caim. Veja, a Bíblia é clara, Deus não aceita a oferta de Caim. Só que Caim, pela sua dor emocional de viver a vida inteira sendo chamado de lança de morte, porque foi ali responsável por uma dor da mãe. Ele veio no pior momento de Adão e Eva, recentemente expulsos do jardim. Ele traz essa carga emocional da mãe, essa carga emocional do pai. O diabo já se apropria dele ali, porque essa mãe não teve sabedoria. Essa mãe estava em sofrimento emocional e ela não se tratou, ela não se cuidou ali. Ela podia ter pedido socorro, não sei, gente. Ela podia ter... Adão podia ter chegado, não vai botar esse nome coisa nenhuma, você vai melhorar, mas o nome vai ser outro. Ela estava sozinha. Ela bota esse nome. E ali, a vida inteira ouvindo lança de morte, 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 e o outro filho, ou seja, eu tenho sobre mim o peso, ele tem sobre ele o amor, eu me sinto rejeitado, porque ele é o filho, eu sou uma lança de morte. Aí vem Caim, e ele entende tudo errado. Ele não entende que Deus estava rejeitando a oferta. Ele entende que Deus estava rejeitando ele. Vem comigo. Olha aqui. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste, e agradou-se o Senhor de Abel, né, e da sua oferta. Ao passo que de Caim, de sua oferta, ele não se agradou. Sabe por que ele não se agradou? Porque, aqui ó, versículo 6. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Caim era um homem raivoso. Agora você imagina? Quantas de vocês aí não tem desequilíbrio de raiva, hein, meninas? Porque viu o irmão sempre ser preferido e você é excluída? Ou porque a sua mãe abandonou você e ficou com todos os irmãos? Ou porque você sempre ficou sozinha na vida, largada numa casa, numa outra? Vive raivosa porque você viu violência doméstica? Trauma. Você não se sentiu amada, se sentiu rejeitada por um pai, por uma mãe, que também tinham dores emocionais? Olha o que Deus fala, se procederes bem. Ou seja, Caim, você está procedendo mal, Caim. Mas se procederes bem, ó Deus dando direção, Deus dando cura emocional para Caim. Não é cura, receba a minha cura. Tudo que se trata de campo emocional, você tem que ajustar a visão para o mundo. Equilibrar o seu cérebro. Foi isso que Deus fez aqui, equilibrou o cérebro de Caim. Tentou, né? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Deus está falando. Antes de Caim assassinar o seu irmão, Deus já viu o coração de Caim. E Deus está falando assim, Caim, existe um pecado. Você quer matar o seu irmão. Deus não fala assim, mas existe um pecado. E além desse pecado, para você não cometer, você tem que guardar, segurar esse desejo. Do contrário, se você ceder a esse desejo, que é a raiva, ela será contra ti. Ou seja, o diabo se apropriará de você, Caim. Deus estava falando, o diabo vai se apropriar. Segura esse desejo de raiva. Resolve essa tua raiva. Ele podia ter pedido a Deus, Deus me cura. Ou ele podia ter, Deus me ajuda a entender por que eu sou lança de morte. Muda meu nome, muda minha identidade. Deus faria isso, mas ele não. Ele preferiu não ouvir a Deus, levar o seu irmão para o campo e assassinar o seu irmão. E ele é o primeiro homicida. Ele é o primeiro instrumento do próprio Satanás na Terra. Por quê? Porque a sua mãe, em sofrimento emocional, não conseguiu proteger o seu filho. Se você está em sofrimento emocional, eu quero te dar uma péssima notícia, e é Deus te dando essa notícia ruim para você se mexer. Você vai deixar o diabo tocar sim. Sabe por quê? Porque não é só orar e jejuar. É comportamento. O teu filho te observa, você com essas crises de ansiedade, ele olha aqui. Não dá para ter fé em Deus, não. Sabe por quê? Minha mãe está acabada. Minha mãe está de cama. Que Deus é esse? Todo problema da vida, Deus ordena que o homem governa. Minha mãe não governa, minha mãe é governada, minha mãe vive desequilibrada, vive falando mal para mim, minha mãe vive me amaldiçoando. Mulheres que estão em desequilíbrio emocional amaldiçoam a si mesma, são um fracasso, não consigo nada. Você tá se amaldiçoando, irmã. Você amaldiçoa as pessoas à sua volta, sem perceber, você amaldiçoa teu marido, teu filho. E o diabo só se apropriando de você. O sofrimento emocional em si,
Ele não faz nada. O problema é que a mulher em sofrimento emocional, ela se deixa levar por esse sofrimento, porque ela não consegue equilibrar o cérebro, e aí, com as suas ações, tudo que sai da boca, da sua ação, tudo que sai da sua mente, porque você tem muita raiva, porque você tem muito rancor, porque você não perdoa, porque você não libera esse passado, você foi abusado e não libera esse acusador. Tudo que está na tua mente, você vai expressar por palavra, por ações, e sabe o que isso acontece? São as legalidades que o diabo precisa para destruir a tua vida, destruir a tua casa, destruir a tua família, destruir você, destruir o teu propósito. Até quando você continua assim? Até quando? Por que eu tô falando isso aqui? Porque eu tive que me arrepender muito. Pedir perdão ao Senhor e ao Vinícius de tantas maldições que eu lançava sobre a vida dele quando eu estava com depressão. Quantas pessoas você não amaldiçoa com esse sofrimento emocional, com esse seu desequilíbrio, irmão? Quantas palavras você não lançou que o diabo agora se apropriou? Eu não consigo. Vem demônios, querida. Queridas, não vão brincar com isso. Quando você diz eu não consigo, você dá um comando para o seu cérebro. Só que não fica só nisso. Porque o diabo se apropria. Ela não consegue. Obrigada. Porque agora eu vou fazer tudo dar errado. Você está me dando legalidade. Você não está governando como ordena a Bíblia lá em Gênesis 1, 26 a 28. Não leia a Bíblia. E se ler, leia tudo errado. Pega só os versículozinhos, não entenda os contextos. Eu quero saber se você está me entendendo, irmã. Tá todo mundo me entendendo aqui? Tá difícil de entender? Não entendeu? O que nós vamos fazer agora? Eu quero que você entenda esse contexto. Quando vem Caim, ele sofre algo pior do que Adão, tá bom? Adão, a Bíblia diz que Adão, a terra foi amaldiçoada quando Adão pecou. Agora, Caim é que foi amaldiçoado. Veja, quando Deus amaldiçoou a terra, Adão está livre. Agora, Caim, ele recebe uma maldição de Deus. Andar errante. Sabe o que é andar errante? É não conseguir criar casa, não conseguir manter-se no lugar. Porque sempre alguém vai roubar o seu lugar, ou você não vai ter lugar, você não vai conseguir colher na terra, você sempre vai ter que mudar de uma posição, de um lugar geográfico ao outro para poder sobreviver. Tem quem aguente viver assim? Quem é que vive mudando de uma casa para outra? Fala para mim. Dá conta? Não dá conta. Toda hora mudando de casa, tem alguma coisa errada. Entenda, irmã? Se você não consegue sozinha, existem pessoas que podem te ajudar. Só que você não adianta. Você tem que resolver esse seu sofrimento emocional. Eva tinha que resolver, ela não resolveu, deu problema em Caim. Caim recebe uma maldição. Você imagina para Eva? Eva perdeu Caim, já foi embora, amaldiçoado pelo próprio Deus, e ela perde o seu filho, os 2 filhos amados. Só que não é só isso, não. Você acha que o diabo fica só em Caim? Chega a 5ª geração, Lameque, o pior assassino da história. Pior do que Caim. Ele matou um jovem só porque o jovem esbarrou nele. Um homem que amava sangue. Amava o sangue. Matar pessoas. Orgulhoso. Queridas, quando nós não resolvemos o sofrimento emocional, nós permitimos legalidades a Satanás, e essas legalidades não alcançam somente você para te destruir. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vai para as próximas gerações. Ele alcança as próximas gerações. A Bíblia diz que o Senhor visita as gerações, e o diabo também, tá, queridas? Porque o diabo sempre imita Deus. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Se você tem filho pequeno e está nesse sofrimento emocional, ainda dá tempo. Mas se seu filho crescer, você vai orar agora para que Deus o guarde. A questão é, vai ficar nesse sofrimento emocional até quando? Não tem um filho, glória a Deus. Você pode agora se curar antes de ter filho. Porque se você nesse sofrimento emocional continuar, você vai marcar o cérebro do seu filho. Isso daí em Provérbios 22:6, tá? É ciência pura esse provérbio, esse versículo. Deus está falando das escrituras, mas Deus está dizendo algo muito mais profundo, até para ensinar sobre mim. Tem que ser no cérebro. Marcar.
Fala de mim, me apresente para o seu filho.